Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje é a primeira vez que a gente fala de transição de carreira em casal. Eu tô aqui com a Karen e com a Lê, que são dois empreendedores que têm muita história para contar. Então roda a vinheta para a gente começar. Karen e a Lê, que prazer, que bom que a gente conseguiu gravar e conciliar essas agendas malucas aí de todo mundo, que eu sei que vocês aí estão na correria, muitos mentorados, muitas coisas legais acontecendo aí, mesmo a gente gravando no meio de uma pandemia. Então eu queria dar boas-vindas para vocês e já começar perguntando: o que vocês queriam fazer quando vocês estavam na escola e caminhando rumo à vida profissional? Uau! Primeira Nossa. coisa, obrigado pelo carinho, obrigado de verdade. Anos que a gente se conhece, muito Verdade. tempo mesmo, então fico muito feliz quando apareceu seu nome lá no nosso e-mail. Tipo, oi, daqui que a gente fez, como devendo pra alguém. Já lá, cobrança. Que bom. Essa é uma pergunta bem interessante, porque às vezes eu fico refletindo o que eu queria ser e na época da escola, depois assim, que estava terminando, né, o ginásio, coisa assim. Eu queria ser alguma coisa muito relacionada na época à computação, sabe? Tipo, era a coisa que estava acontecendo, era o mais próximo. Mas eu nunca tive aquele sonho, sabe? Que eu lembre, pelo menos, que eu queria ser astronauta, algo glamouroso. E é o que eu consigo lembrar. Eu já fiz esse exercício, não sei o que eu quero deixar no passado, não, porque eu não consigo lembrar direito disso. Você lembra? Olha, quando eu não estava no colégio, eu lembro que eu já tinha aquele sonho, quero ser atriz, quero ser não sei o quê, quero ser dançarina de balé, já passou pela minha cabeça também, porque eu fiz balé por muito tempo. Uhum. E aí, quando eu estava mais próxima de me formar para entrar na faculdade, eu decidi que eu queria ser publicitária. Mas depois, quando eu entrei no mercado e eu entendi quais eram as diferenças, o que eu podia fazer, eu percebi que na verdade eu posso ser uma psicóloga frustrada. Porque eu entrei na publicidade querendo entender como a mente do consumidor, da pessoa funcionava para eu conseguir conectar, né, fazer uma campanha que conectasse com isso. E aí eu entendi que eu deveria ter feito psicologia. Você entrou na porta errada, era na Era sala na do outra. nada. Oh, meu Mas Deus. tudo bem, mas eu consegui levar por esse caminho tanto que eu fui parar em planejamento, né? Que precisa entender de comportamento e Sim, tal. Mas eu dei sim, um sim. jeitinho ali. E cada vez mais, né? A gente está falando aqui de um momento cada vez mais, né? A publicidade conectada à psicologia, né? É impossível hoje. Talvez há alguns anos atrás a gente conseguisse ter um descolamento. E hoje também cada vez mais a discussão sobre a saúde mental, né? De quem faz comunicação, né? Porque Aham. você não, enfim, acho que vocês têm bastante o que falar sobre isso, mas o ambiente de agência, né, o ambiente de normalizar algumas coisas que são absolutamente anormais, eu acho que trouxeram essa discussão à tona aí nos últimos anos, né? Sim, concordo. Com certeza. E me conta uma coisa, vocês, assim, eu sou super entusiasmada com a história de vocês, que eu vejo que vocês fizeram muitas transições, né? Então, por isso que eu falei, gente, eles têm que contar essa história aqui no canal do TIP. Então, baseado nisso, assim, quando é que começaram? Assim, eu sei que o Alê tem uma relação com a agência, a Karen também passou por agência, mas foram em momentos diferentes, né? Contem um pouquinho sobre a primeira transição que vocês fizeram. Pode começar. Ixi, a primeira, eu comecei, na verdade, eu era recepcionista bilíngue numa produtora de comerciais e eu achava que eu ia ser produtora. E aí, de repente, falei, não, não é isso que eu quero, porque eu já via que a galera não tinha vida. E aí eu entrei numa empresa chamada Hotwords, que era de tecnologia e era digital já. Eu já tinha uns 18 anos, não façam as contas quantos anos eu tenho agora. E aí eu gostei desse ambiente digital, desse ambiente online. Então essa foi a minha primeira transição, né, de uma produtora para uma agência, uma coisa online. E aí eu fui direto para uma agência de publicidade para ser atendimento, mas era uma agência especializada em redes sociais, que era a Pólvora. Tinha bombado, acabou de chegar a rede social no Brasil, tipo, tinha bombado no mundo. Eu fui trabalhar numa agência de redes sociais e foi nessa época, inclusive, que a gente se conheceu, né? Uhum. E aí eu fiquei lá por um bom tempo, cansei, falei, eu quero ir para uma agência grande. Aí eu fui para uma agência grande, internacional, falei, não é isso que eu quero, não gostei.
É muito escroto esse ambiente, não curti, voltei para uma agência pequena, que também era de rede social. Cansei de novo e assim, é muito atípico a história, tá, gente? Porque eu fico 1 ano nos lugares e saio porque cansei e quero aprender mais. Uhum. Aí eu pedi, a gente tinha acabado de casar, fazia 1 ano e meio que eu tava que era na Remix, pedi demissão para ser freela. Aí foi quando eu juntei planejamento com atendimento, porque eu fazia as duas coisas. Uns 2 anos depois, me chamaram para fazer parte de uma consultoria que eu queria muito entrar. E eu fiquei 2 anos numa consultoria de modelagem de negócios digitais também. Eu fazia transformação digital. Então eu vim de rede social para planejamento e transformação digital de marcas e Legal. negócios para eu ter uma visão 360. Aí eu saí dali para poder ser sócia com essa pessoa aqui do meu lado. E eu vim, eu comecei trabalhando criando sites, eu era o famoso webmaster na época. Tamo Eu fiz junto. de tudo um pouco, né? Fazia tudo. Brincava que você chutava a bola, já corria para cabecear. Você também era o goleiro, você fazia tudo, tudo, tudo. E aí eu fiquei 1 ano numa agência pequena e eu larguei, já não servi para ser funcionário. Aí eu fui abrir uma pequena agência, cheguei até a fazer trabalho para o Bradesco da vida, coisa assim, por alguns anos, encheu o saco. Aí em 2009 eu vi que redes sociais estava começando a virar algo para negócios e ninguém falava disso no Brasil ainda. Comecei a fazer evento, aí surgiu a Media Education, o Social Media Brasil. Fiquei por quase 10 anos fazendo isso. Teve mudança de grande projeto, que aí chegou a época da crise, 2013. Eu tive que quebrar em projetos menores para se sustentar. Aí eu comecei, foi entrando os cursos. Aí depois disso a gente foi deixando um pouco, criando cursos online, tudo isso. Fomos passando por vários momentos e os momentos, inclusive, da empresa teve a ver com os meus momentos de tipo de crescimento como ser humano. Então teve um momento que no final da jornada da Media Education 2018, eu fui me desconectando dela, de certa forma, eu não me conectava mais com o mercado publicitário. A realidade é, nós passamos 3 a 4 anos fazendo eventos de planejamento, de outras coisas que a gente trazia discussão é, sobre assédio, sobre racismo, sobre inclusão, Representatividade. entre outras coisas para o palco. Era muito legal, mas chegava um momento que você olhava e falava, cara, tô falando para ninguém, todo mundo aplaude, ótimos reviews, mas aí saía no ano seguinte a planilha, a famosa planilha das agências, Uhum. e as histórias que a gente ouvia de bastidor, você falava, cara, eu cansei disso, é uma luta muito complexa, e fui um pouco egoísta da minha parte, mas do tipo, eu sinto que eu não tô saindo do lugar, sabe? Do tipo, Uhum. e eu me conectava muito mais com as pessoas, eu percebi. Eu não queria ajudar as empresas, eu queria ver as pessoas bem. A pessoa que estava sofrendo dentro da agência bem. Eu queria ver aquela pessoa que merecia estar crescendo. E aí foi quando a gente começou juntos a criar, antes Somos Unique, era o nome da empresa, que acabou a gente adotou nosso próprio nome, os Formagios, e a gente vem fazendo como sócios há quase 1 ano e meio, 2 anos, eventos também, mas projetos online, se posicionando melhor, e é onde nós estamos hoje assinando como nosso próprio nome, que virou uma marca, Os Formagios, e tem começado a ser reconhecido pela galera, tudo isso. A gente tem fãs hoje, é surreal ainda aceitar isso, porque quem tinha fãs era a Xuxa. Mas hoje os Formagios têm fãs, você fala, meu Deus, vou passar Que Monange. mundo é esse? Não, mas olha, eu tô um pouco assustada com vocês me falarem que vocês são sócios há 1 ano e meio só, porque eu tenho a sensação que são 20 anos já, tá? Assim, de ver vocês juntos e ver você fazendo coisas juntos, né? Porque eu vi vocês dois no palco já, lá no Unique em São Paulo, é uma coisa muito simbiótica, né? Então, assim, tudo que é muito simbiótico parece que está acontecendo há muito mais tempo. E dando um relato aqui, gente, muito pessoal, os eventos que vocês mencionaram, cara, eu lembro que eu fui em alguns Social Media Brasil, mas eu lembro que o Content, que foi lá no prédio da Gazeta, me marcou muito, assim, muito, muito, muito mesmo. E depois eu acabei indo pela Brad no Unique, que também foi um momento bem divisor de águas, assim, da minha vida, do entendimento assim, poxa, legal, eu estou há anos, né, trabalhando pela marca da minha empresa, todo mundo me associa diretamente, mas eu falei, tá, e eu, né, sozinha, que impacto a minha empresa está gerando e que impacto como empreendedora eu estou gerando e por que eu quero ir para um caminho diferente, talvez,
do que só estar debaixo de uma marca, visto que eu tenho um ecossistema, né? Então, foi assim, caiu uma bigorna na minha cabeça aquele dia. Foi muito bom. Desculpa, mas foi uma bigorna boa. Mas foi por um excelente motivo, gente. Ó, depois daquele dia, vamos lá. Aquele dia me acelerou a ter vontade de mexer no meu LinkedIn com mais intensidade, me acelerou a revisar algumas coisas no processo de vendas da minha empresa, com alguns insights que eu tive ali. Foram excelentes insights. Vocês estão de parabéns com a curadoria, ó. Que trouxe Obrigada. A gente impacto sempre até hoje. gostou disso. Dessa parte de curadoria, de cuidar de pessoas, de escolher os palestrantes, de brifar as pessoas. A gente sempre teve, eu diria, um dom de enxergar, sabe, cada pessoa que a gente tinha que chamar pro palco e o que ela tinha que falar. Sim. Raras as vezes que a gente olhava e falava, putz, nessa não acertamos. Mas se você parar pra pensar, um dia eu tentei fazer uma conta e passaram mais ou menos 1.000 e tantas pessoas pelos nossos palcos. E muita gente que passou lá acabou se tornando referência. Marcelo Salgado, do Bradesco, até que Nisa começou a se destacar no digital através do nosso palco, É por meio verdade. do nosso palco. Então, assim, a gente acertou muito e a gente sabe que eu demorei um bom tempo, foi muito psicólogo me ajudando a enxergar que parte até do que foi criado no Brasil de digital passou pelo meu palco. Eu tive um papel ali de formar muita gente na plateia e no palco. E foi muito louco, sabe? De você aceitar isso, de falar, eu tive um dedinho na história da internet brasileira. Sim, não, sem dúvida. Você entender o tamanho do seu impacto, né? É uma dor muito grande, né? Porque a gente não costuma se reconhecer, né? A gente sempre acaba minimizando o que a gente mesmo faz e enaltecendo o que os outros fazem, né? Não sei se Exatamente. nas mentorias de vocês têm essa percepção. Super, Sim. é exatamente tudo que. Isso passou por nós também, né? Que foi exatamente o que ele falou da questão dele reconhecer, sempre passou por mim. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei numa consultoria, que o dono da consultoria falou: eu quero você no time, que eu falei, mas o que eu tenho, né, para oferecer? Como assim eu num time de uma consultoria? E na nossa mentoria é o que mais acontece. A gente vê pessoas incríveis com um potencial assim gigantesco. Sim. E a nossa função é virar a câmera para ela. A nossa função é Legal. fazer ela se enxergar do jeito que a gente enxerga. É Potencializar. o que ela já tem ali, né? A gente não coloca nada de diferente. Ela já tem, e a gente tem um certo dom de enxergar isso nas pessoas também, de falar, meu, tem uma coisa muito legal aqui. E a gente potencializa. Ou retira coisas, que eu acho que as pessoas, nós, seres humanos, vamos adquirindo tantas coisas, que aí você tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você, que não é um sonho seu, que alguém falou tal. Então, muito do nosso papel, às vezes, é tirar só, não é nem, sabe? Tipo, você tira, a pessoa já enxerga o que tem que fazer. Que é quase um papel de psicólogo, que ele faz aquela pergunta que você fala, tá, já entendi o que eu tô fazendo de merda na vida. A gente só limpa o quarto, sei lá, tira as coisas tira toda a tranqueira, sabe? E aí faz um caminho mais claro para a pessoa. Mas sempre esteve ali. A gente nunca não coloca nada. Não, isso é muito legal, porque assim, né, durante o processo de transição de carreira, exatamente isso que vocês acabaram colocando faz muito parte, né? Porque primeiro que assim, às vezes a pessoa tem uma mega experiência em outra área, ou ela quer mudar de área, né? E se você não tira meio que o que é supérfluo, né, e tem clareza do que você realmente é bom e o que pode ser escalado para outras áreas e para outras carreiras, você vai tornar o processo muito mais difícil e sofrido, e você vai, na minha visão, né, que não tem a experiência de vocês, né, nessa coisa de mentorar os outros, mas você vai, enfim, você vai criando uma sensação de que, cara, eu não sou bom, eu não sou suficiente para mudar de carreira, ou eu tô velho, ou não é mais para mim, ou putz, eu investi tanto numa outra faculdade, num outro curso, por que será que eu vou abrir mão disso? No fim das contas, é abrir mão que vai fazer você deslanchar e ir para um passo diferente, né? É que na verdade a pessoa tem a sensação que ela começa do zero, né? Do tipo, descartei tudo que eu sei. E é exatamente o oposto. Quando a gente ajuda a pessoa a enxergar que toda a experiência dela forma uma visão dela e que isso vai ser exatamente o diferencial, aí a gente tira um peso das costas, né? Então, tipo, eu ter passado por todas essas áreas que eu comentei, desde atendimento até planejamento, entender de comportamento, fez com que eu conseguisse fazer um planejamento de marca e de negócio muito mais rico. O que fez com que eu, hoje, na nossa empresa, lidando com pessoas, entenda de uma profundidade de comportamento humano,
ao mesmo tempo ajude a pessoa a ser vista no mundo. Então, eu juntei muita coisa. Eu não deixei para trás tudo que eu estudei de publicidade, tudo que eu aprendi de comportamento humano e planejamento. Pelo contrário, hoje eu só consigo fazer o que eu faço por causa de todos os lugares que eu passei. E é isso que a gente ajuda a pessoa a enxergar. Porque não, você não vai começar do zero. A sua transição vai fazer com que essa visão que você tem dos outros mercados e das outras áreas que você trabalhou só enriqueça o seu olhar. Eu acho que isso é um grande ganho quando você consegue compreender que toda a sua bagagem, de alguma forma, monta o quebra-cabeça de quem é você, tudo fica mais leve. Então, sei lá, vou dar um exemplo idiota. Quando a gente faz live, uma live parece que você apertar um botão e vai, tipo, tecnicamente é isso, mas como a gente conduz uma live, é igual um show. De você ter que fazer ápices, momentos, segurar a pessoa até o final e tal. Eu aprendi isso estando numa pista de dança, assistindo um filme. Então, transição, pra mim, qualquer coisa que você vai começar, é o que a Ká falou, você não começa do zero. Você tem uma bagagem enorme de vida, de coisas que você pode chegar e falar, meu, mas eu tenho uma visão ali que só eu tinha. E geralmente é o que acontece. Você pega grandes empreendedores, grandes nomes, eles têm visões de outras coisas que eles viram e eles vão somando tudo. Então, eu entendo que psicologicamente é muito difícil, às vezes, esse medo que você falou do tipo, já investi numa faculdade, já fiz uma carreira e vou começar do zero. Mas e a reputação que você tem? Mesmo que fosse de uma área distinta, e um exemplo disso é o que nós fazemos hoje, nós temos contato com você, mesmo mudando, você sabe da nossa reputação, senão você não teria chamado a gente. Sem dúvida. E não é que você exclui, realmente apagou, sabe, lá nos Estados Unidos, né, quando você testemunha de um crime que pega e muda o seu nome e tal, você meio que some do mundo. Não reseta, não começa do zero. E entender isso dá uma leveza gigantesca. Porque você já é uma pessoa mais velha, você já tem uma capacidade de enxergar que você não tinha com 18 anos de idade. 18 a gente acha que tá no ápice do mundo. Mas com 30, eu sei muito mais coisa pra me virar no jogo do que há 12 anos atrás. E aí você começa a enxergar que as coisas se conectam. Então, você tem uma pessoa que ela pode ter cursado gastronomia e hoje ela é arquiteta. Só que ela tem uma visão diferente, ela, sei lá, ela faz comidas com 3D, eu sei lá o que ela faz, mas aí quando você não exclui e sim soma, você consegue trazer essa sua visão diferente para tudo que você faz. Eu lembro que eu estava no evento em Fortaleza e uma menina chegou para agradecer por uma palestra que eu dei, e ela falou, sou bióloga e trabalho hoje com social media. E eu falei, que legal, uma dúvida. O que você conseguiu usar da biologia na social media? Ela falou coisa pra cacete. Eu entendi mais da dinâmica das redes através da biologia. Eu falei, era isso que eu queria ouvir. Porque parece tão distante, mas quando você pega, você começa a fazer uns paralelos que só você vai ter no mundo. Ninguém vai ter mais essa visão. E a gente tem medo. E muitas áreas surgem exatamente de união de coisas inusitadas. Porque aquilo, eu quero me destacar, mas ao mesmo tempo eu quero se manter no seguro que já foi desenhado. E até quando chega alguém e fala os exemplos mais simples do mundo, um carro que você entra, alguém te leva num lugar, você paga uma tarifa, você fala, mas o mundo não funciona assim, eu tenho que comprar um carro, ou pagar por um taxista. Ou você não precisa ter mais casa, você pode alugar por um mês só. Quê? Isso assusta no início, mas assim, quantas áreas surgiram desse inusitado, das uniões, inquietudes de pessoas um pouco corajosas nesse caso, porque eu tenho certeza que todo mundo tem ideias maravilhosas, mas a grande graça é você fazer alguma coisa com a ideia também. Então, muitas vezes a transição parte disso, de você abraçar sua própria bagagem e às vezes até mesmo trazer um pouco dela para o que você faz, independente de ser, sabe, assimilar ou não. Isso faz muito sentido, Ale, e assim, isso apareceu aqui nos vídeos desse Veda de uma forma bem recorrente, assim. Uma das histórias que eu fiquei bem emocionada foi da Priscila, que ela trabalhou anos em direito, anos advogando em fórum e etc. E ela também tinha pensado em fazer psicologia quando ela era adolescente. Só que depois de trabalhar anos no direito, ela pensou assim, cara, se eu tratar a saúde mental das pessoas ou cuidar das pessoas antes de determinadas situações virarem litígio, talvez eu esteja indo ali na nascente do rio e não depois que o rio já correu, já pegou sujeira, já está poluído, etc.
é uma forma linda de enxergar o mundo e ela não abriu mão em nenhum momento da carreira e ela se orgulha muito, ela fala com muito orgulho da carreira de Legal. advogada dela, né? Incrível. Nossa, que Até lindo. porque isso é maravilhoso e ela consegue enxergar exatamente quais são as nuances, né, da carreira de um advogado e onde ela pode tratar exatamente para Exato. poder evitar, porque ela foi advogada. Então, potencializa exatamente o que ela se propôs a fazer agora. Incrível. Exatamente. É uma história muito, muito bonita, muito, enfim. Tem vários outros vídeos legais, gente. Vejam a playlist aqui do canal, que tem muita coisa aqui para quem está fazendo transição de carreira aprender bastante com as histórias. E esse é outro ponto que eu queria colocar para vocês. Uma das coisas um dos eventos que vocês criaram, né, que foi o Unique, eu vi que ele se baseou muito nas pessoas compartilharem suas histórias, né, e meio que as palestras e os conteúdos se cruzavam com isso, né? E eu estou vendo que vocês estão dialogando muito nos formagens com essa coisa da história, se apropriar da sua história e etc. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês chegaram nessa conclusão e assim como vocês estão aplicando isso na prática para vocês? Tá. Como a gente chegou nessa conclusão foi de um processo muito até nosso, né? Uhum. De autoconhecimento e de entender algumas coisas do tipo, a gente sempre apreciava as outras pessoas e nunca olhava para nós mesmos. Legal. Só que nunca olhar para você faz com que você fique estagnado no mesmo lugar. Então, a partir do momento que a gente começou a enxergar o que a gente já tinha feito, e aí haja psicólogo para poder ajudar nisso, ou umas porradinhas de umas outras pessoas pelo caminho, né? Tipo, presta atenção. Só quando a gente conseguiu enxergar tudo que a gente já tinha feito, tudo que a gente aprendeu, a gente conseguiu começar a caminhar, sabe? A seguir em frente. Então, veio pelo menos para mim, na minha percepção, veio nesse processo assim de autoconhecimento. Também, só que assim, uma coisa que a gente sempre fez muito bem foi entender como transmitir uma mensagem necessária com uma outra roupagem. Então, marca pessoal, por exemplo, não é nenhuma super novidade, mas marca pessoal é muito visto, como se portar, como falar. E a gente falou, legal, bacana, tudo isso, mas como que a gente traz um conteúdo para as pessoas que tem um valor de marca pessoal para elas se posicionarem, para elas existirem no mundo, só que começa a plantar uma sementinha do olhar para dentro. Porque senão vira tipo um monte de exercício de como você quer ser visto, quais cores, quais as palavras do seu site, mas não tem uma verdade, porque você não sustenta essa verdade que não é você. Então nós sempre flertamos nesses 2, 3 últimos anos muito com autoconhecimento, não importa o que a gente faça. Então nós falamos de digital com autoconhecimento. Cara, ferramentas de digital, estratégias, tem 1 milhão de estratégias. Mas por que tem pessoas que não têm sucesso? E a gente começa a olhar e falar, tá, porque você está fazendo uma coisa, você pegou um método aí super vendido, super conhecido, você está tentando replicar um negócio que não faz sentido para você, que não tem a ver com você. E aí passa muito por esse processo de reconhecimento, esse processo de autoconhecimento. Nesse momento nós estamos vendendo um curso de conteúdo. As primeiras aulas é sobre, cara, você só cria um conteúdo bom se você se conhece. Você só cria um conteúdo bom se você tem compaixão que você não conseguiu escrever hoje. Então, assim, é muito mais do que conteúdo. É o mergulho dentro da pessoa. A gente gravou hoje falando sobre isso, que a gente acha que é conteúdo. Cara, eu e a Kari fazíamos isso muito bem, de pegar e trazer a pessoa. Porque se ela se conectou conosco, ela confia na nossa visão. Então a gente conduz as pessoas para... Tem gente que tem medo de terapia. Quando a pessoa descobre que a gente passa em terapeuta, abre o mundo. Sério? Sério? Nossa, eu vou até pensar nisso. E de repente uma dezena de pessoas começam a passar na terapia e mandar mensagem falando, eu faço terapia. E aí vem muito da questão exatamente de, se a gente fala tanto de autenticidade, de você conseguir ter uma visão, a visão não é porque você vai falar alguma coisa nova. São 8 bilhões de pessoas no mundo, num mundo que tem mais de 2 mil anos de história, né? Se for contar só o calendário cristão. Não tem coisa nova assim, tipo, nossa, eu criei alguma coisa 100% nova. Não existe. O que é novo é a sua visão, que é o que a gente chama da sua lente do mundo. E ela vem da sua história. Ela vem das referências que você teve, que são diferentes das suas referências.
e das conexões que eu faço na minha cabeça, que são diferentes, as minhas percepções são diferentes das dele. Então eu posso ter as mesmas experiências, a gente viaja para o mesmo lugar. A minha experiência é diferente da dele, o que forma uma visão diferente da dele. E é nisso que as pessoas se apegam. As pessoas, elas ouvem histórias porque são universos diferentes do universo delas. E aí, partindo disso, fica mais fácil, mais leve de você conseguir sim ser autêntico, mas de novo, é sempre um processo. Por isso que a história está tão conectada. Porque aí você busca o que você fazia quando você era criança e falava, meu, eu gostava tanto de fazer aquilo. E aí você começa a trazer referências e coisas da sua própria bagagem que não é o técnico que te diferencia das pessoas, porque o técnico todo mundo tem acesso. Você pode jogar no Google e você pega o conteúdo. O que te diferencia é essa sua leitura, essa sua visão, a sua história, as experiências que você teve, os sentimentos que você teve. É isso que vai te diferenciar. Por isso que a gente traz tanto história e que a gente também conta história, porque aí falando tecnicamente, o ser humano ama a história, o nosso cérebro ama a história, a gente aprende por histórias desde quando a gente é criança. Neurocientificamente também ajuda, porque conecta, porque altera a bioquímica do cérebro, mas essencialmente é porque a gente ama histórias, o ser humano ama histórias. E a sua própria história é amor próprio, é autorreconhecimento, tudo isso. Não, e para mim, isso que vocês falaram parece diametralmente oposto à questão de fórmulas para o ambiente digital. Assim, para mim, essas duas coisas estão em outras pontas, né? Assim, não sei se vocês querem falar sobre isso, abordar, mas é como eu, depois de trabalhar aí quase 20 anos com digital, mais na verdade, né? Tô falando de 96, né? Mais de 20 anos com digital, eu enxergo que o tempo inteiro a gente... mas qual é a fórmula desse site ter visita? Mas qual é a fórmula de eu fazer um lançamento? Mas qual é a fórmula de eu fazer a minha rede social bombar? No fim das contas, você vê um padrão que a maioria das pessoas que bombou, a maioria, tá? Não são todas, não usaram fórmulas, né? Elas usaram uma criaram autenticidade. até, assim, e aí todo mundo replica. O que a gente fala no fim é tudo sobre pessoas, né? A gente vem falando isso nos últimos meses, inclusive, que o principal P do marketing é o P de pessoas. E que no fundo, o ser humano só quer pertencer, só quer se sentir aceito e se conecta e tem os mesmos sentimentos de sempre. Então, as pessoas que mais deram certo são as pessoas que foram pessoas e lembraram que do outro lado tem pessoas e é isso, assim, no fundo a gente pessoa se conecta com pessoa, não com ferramenta, não com técnica e não com nome de empresa. As pessoas se conectam com valores, com sentimentos, ideologias e por aí vai. E aí é exatamente da questão, geralmente quem a gente admira e tenta copiar foram os que puxaram um tipo de inovação. E a gente quer todo mundo fazer igual, só que tem um ponto importante que a gente entende, a individualidade. Não adianta fazer lançamento, não é para todo mundo, fazer não sei o que não é para todo mundo. Por isso que aí o autoconhecimento é necessário nessa hora exatamente para saber o que você quer. Senão você vai passar sua vida embarcando, fazendo o que os outros estão mandando, você vai ler o livro que os outros estão mandando, você vai fazer tudo. Você só não sabe o que você realmente quer. Isso causa um tilt na cabeça das pessoas em algum momento, que sabe, quando você acorda e fala, o que eu fiz que até agora eu não tive controle? Então é o que a gente fala de certas coisas que parece que eu tô falando de marca pessoal, mas por trás tem uma série de coisas. Sim. E eu queria perguntar para vocês assim, eu imagino, né, até por me conectar com a história de vocês de ser empreendedora, né, eu imagino que assim, cara, vocês viraram sócios, né, na mídia, no Unique, né, foi essa timeline, mas antes você, Ale, tinha Media Education por mais de 10 anos, né, 2 décadas alimentando uma marca, fomentando uma marca, fazendo evento, a marca já era conhecida, já era querida, estou falando por mim. Como é que foi, assim, para vocês? Vocês já estavam juntos na vida, né? Talvez vocês não fossem sócios, mas já estavam ali vivendo um, compartilhando com o outro. Cara, em qual momento você entendeu, assim, minha empresa precisa mudar e ela precisa migrar daqui para cá? Como é que foi esse processo de transição e decisão também? Então, chegou um momento que eu percebi que eu fui me desgastando dela, eu não me conectava mais com ela, de certa forma, e tentei, sabe, aquela roupa remendada, aquela roupa que você vai remendando, e você jura que vai dar certo. E teve
uma questão muito que eu amadureci e eu percebi que eu não me conectava mais com a minha própria empresa, com o mercado, tudo isso. Só que eu já passava em terapia, já fazia tudo isso na época, então foi até que, ok, não teve nenhuma dor do tipo, meu Deus, eu sou um fracasso, sei lá, não consegui. Foi muito mais de tá fechando um ciclo. E foi engraçado, porque eu comecei a Legal. me desconectar dela, mais ou menos quando fez uns 9 anos e tanto. Então, quando deu 10 anos, cara, tinha mudado tanta coisa na minha vida que eu olhei e falei, puta, obrigado. Fui grata a ela, entendi tudo. Foi ali que eu entendi tudo que eu criei. Que várias pessoas vieram na época, inclusive, falar o quanto eu ajudei. Nossa, que triste que não vai ter mais esses eventos. Meu, teve gente que se conheceu, casou, teve filho nos eventos. Não dentro do evento, espero eu. Mas assim, sabe, passou por isso. E foi meio que natural de, meu, tá tudo bem, eu prefiro exatamente fechar a porta enquanto tá tudo bem, Legal. do que virar aquela coisa que eu vou continuar tentando e começar a fazer umas coisas porcaria. Porque eu tava começando já, sabe, fazer por obrigação. Sei. E aí começa a virar um ciclo vicioso de, eu tenho que fazer, tem que entrar dinheiro, tem que ser legal, puta, não deu dinheiro, tem que fazer outro evento. E começa a virar um negócio que eu tive que olhar e falar, eu estou tentando e não tô mais com tesão. E tudo bem. E foi assim que, por um bom tempo, falando em transição, que ainda a gente foi, tipo, sentindo que a Karen já me ajudava mais que oficialmente. E tipo, puta, é isso? Não sei, cara. E na hora, às vezes até um pouco de ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo sempre foi, eu tenho uma puta capacidade, eu tenho contatos, tá tudo bem, sabe? Foi uma coisa meio que a gente tem muito medo desse tipo de transição e aí vem fora econômico e fala que a gente vai ter 4 empregos totalmente diferentes na nossa vida. Uhum. Então, tecnicamente, eu passei pelo meu primeiro pra valer, sabe? Assim, segundo, tal. E pra mim foi tudo bem, não teve uma super dor, foi só a vida. É tipo, é abrir uma nova porta, fechar uma e abrir uma nova porta. E essa nova porta, pelo que eu lembro da timeline, foi o Unique, né? Eu não lembro, o que aconteceu no Cubo foi o primeiro? Foi Ah, nosso então eu primeiro tava evento. lá, que orgulho, gente. Que felicidade, que Foi legal. novembro de 2018, novembro de 2018. Foi. Isso, foi o primeiro. E aí depois também foi. E aí vem o cíclico, né? Porque depois da Somos Unique, a gente estava planejando outras coisas, fazer de novo o Unique. A gente fez em A gente fez em Portugal, inclusive, a Portugal. gente fez uma versão em Portugal. E aí, depois de um tempo, uns meses, a gente falou, a gente está se escondendo atrás da nossa marca. Criou uma marca A gente criou empresarial. uma marca empresarial. Então, foi mais uma vez um processo de autoconhecimento, um processo nosso de aceitação, de colocar o nosso nome na nossa frente. É assim, quando a gente percebeu, a gente falou. A gente acordou, eu lembro, sábado à tarde, a gente foi tirar uma sonequinha que tava, tipo, meu, uma preguiça. E a gente lá quebrando a cabeça e tal. Ela foi no banheiro, eu lembro até hoje, ela foi no banheiro. Eu levantei e falei, amor, eu já sei o nome da nossa empresa. Ela falou, qual? Os Formaggios. Porque as pessoas nos chamam há um ano e tanto, Os Formaggios, Os Formaggios, Os Era os Formaggios. formagens da Somos Unique. É tipo Os Formágios, Os Formágios. Então, cara, por que que a gente tá se escondendo? E isso foi há mais ou menos um ano que a gente tava lá no vermelhinho. E a gente percebe que a gente consegue, depois de um tempo, dar um passo para trás e olhar esse que você tá fazendo agora e falar, ali começou algo. Ali começou o nosso evento de Portugal. O evento de Portugal teve um papel importante que a Karen foi desligada no meio da viagem da consultoria que ela tava. Então, assim, a gente contava com a grana, porque era o início da nova empresa, e a gente olhou e falou, assim, a gente só tem uma opção, qual? Fazer dar certo. Então foi ali que a gente realmente virou sócio, abril do ano passado, que foi tipo, ou vai ou vai, não tem outra opção. Estamos no meio da viagem, acabamos de fazer, 2 dias atrás fizemos o evento, estávamos comemorando, Aham. e aí foi a partir dali que a gente foi se encontrando, ainda dando aquelas derrapadas, porque quantas pessoas contam as histórias, parece que quando você se encontra é algo que abre todos os faróis, os semáforos na Avenida Paulista e só vai. Aham. E na realidade, quando você começa a se encontrar, cara, são 300 outros mil problemas que... Tá, qual é o produto? Não, o produto não foi bem, caralho, mas eu tinha certeza que o produto ia bem. Ah, mas não sei o quê. Qual é o seu posicionamento? Ah, os dois juntos é planejamento criativo, vai dar ótimo. Não dá ótimo, porque eu quero atropelar o planejamento dela, ela quer me matar. Então, assim, essa é a vida real
parece, quando a gente ouve de fora, que quando você acha esse propósito, tudo vai ser sol todos os dias. Caralho, vai cair chuva, vai ter trovoada, vai ter enchente. Essa é a vida real que muita gente não conta. E a gente só sabia que a gente queria cuidar de pessoas. Era a única certeza que a gente tinha. Era pessoas e ajudar elas a, sei lá, acordar, sabe? A despertar, a parar de viver esse sonho que ela vive dos outros e não dela. Sempre teve presente. Mas aí vem de novo essa história de fugir do que você acredita, né? A gente falou hoje, inclusive. Há um tempo a gente lançou a nossa escola com o objetivo de fazer as pessoas desacelerarem por causa de obesidade mental e por causa de fazer essa limpeza para você conseguir realizar, você tá no piloto automático. Mas a gente não colocou isso para frente por ouvir os outros. De não, ninguém quer desacelerar, não, imagina, todo mundo quer resultado, todo mundo quer produtividade. E passaram-se meses para hoje a gente virar um pro outro e falar assim, é exatamente o que a gente está falando, só que com outras palavras. E assim, a gente fugiu de algo que a gente acreditava, porque, Alguém sabe, X alguém falou que fala não ia uma ser coisa, bom. exato. Então, assim, não é, nunca é logo de cara, é sempre um processo de você se ouvir e de autoconhecimento e de você ter paciência e de você entender também que são ciclos, né? Porque as pessoas, eu lembro quando eu tava nessa consultoria, eu já era sócia dele, mas era 50-50, era tipo, eu tô aqui, tô ali, tô aqui, tô ali. Eu ia te E fazer uma das exatamente pessoas, essa pergunta, porque assim, é muito louco ser empreendedor trabalhando para outra pessoa, né? É muito louco. Eu tenho uma sócia que passou por esse processo, a gente contou a história aqui também, cara, é surreal, né? Porque a cabeça pira, né? pirou bastante. Eu fui pra terapia porque eu tava quase em burnout, assim, porque rola muita coisa na cabeça, é um processo de culpa porque você não consegue se dedicar 100% para as duas coisas porque é humanamente impossível. Aí você se dedica mais para um do que para outro, enfim, foi muita terapia nesse processo também. Mas por isso que foi bom até, né? Eu ter sido desligada. Eu ia fazer um acordo, que não rolou o acordo, eu fui desligada e beleza, foi bom porque eu pude estar presente aqui. E nesse meio do caminho, eu tava, tipo, era uma consultoria que eu ganhava bem e tal, e tinha chances de crescer. E a pessoa virou e falou assim: mas e se você enjoar da sua empresa? Eu falei: ué, qual o problema? Sei lá quem eu vou ser daqui 2 anos. Eu não sei se daqui 2 anos a gente vai estar com os formagens ainda, sabe? E acho que isso tira um certo peso também, porque nós sempre tivemos essa consciência que volta, né, do que você falou, o ciclo dele de 10 anos, o meu ciclo de sempre ficar 1 ano e meio, no máximo 2 anos nas empresas, assim, são ciclos que quando a gente assume que a gente passa por ciclos e que nós nos transformamos e que de repente as coisas param de fazer sentido, fica mais leve. Então, assim, não sei, hoje a nossa empresa não se realiza. Pode ser que daqui 1 ano eu vire pro outro e fale, meu, sei lá, vamos abrir um bar? Vamos abrir um bar. E a gente abre. Não, e uma coisa que eu achei muito legal, né, assim, você se reforçar na questão de ciclos, né, porque se até a natureza, né, nunca deixa de operar nesse formato, né, quem somos nós, seres humanos, né, para querer dizer que os ciclos são eternos, né? É totalmente contraditório a gente, como elemento da natureza, forçar a barra ao contrário, né? E falando de ciclos, uma outra coisa muito legal da história de vocês é que vocês também tomaram uma decisão não só de carreira, mas de vida, né? Quando vocês optaram por morar com ciclos, né? Sem prazos, talvez tão longos, mas claramente vocês não estão encarando só o ciclo, né, como uma empresa, mas também um ciclo de moradia, digamos assim, né? Como é que vocês combinaram isso, assim, tipo, carreira, uma espécie de nomadismo, como é que foi? Acho que valores, né? Valores pessoais, basicamente. Eu lembro que a gente estava nos Estados Unidos em 2018 gravando alguma coisa lá para Media Education e um dia a gente olhou e falou: a gente está com 2 malas aqui em Nova Orleans, tá faltando alguma coisa nessas viagens que a gente faz? A gente olhou e falou: não. Depois de 45 dias. Por que que a gente continua pagando um apartamento em São Paulo se a gente viaja tanto? E tem um custo alto, você tá viajando, dane, você vai pagar o condomínio, o aluguel, a internet, tudo isso. Por que que a gente continua desse jeito se a gente passa, sei lá, 4 meses fora e tal?
E a gente voltou com essa ideia, isso foi, tipo, demorou um ano amadurecendo. Aí, quando a gente embarcou pro evento de Portugal, ano passado, em março, abril, a gente entregou as chaves do nosso apartamento, choramos um monte, foi 5 anos morando no apartamento, a gente casou e já entrou naquele E a gente apartamento. gostava bastante dele. E foi ali que a gente entregou o apartamento e foi para Portugal, ficou um mês lá, voltou, moramos em 2 apartamentos em média em São Paulo, moramos em Curitiba, moramos em Xangai, moramos em vários lugares da Tailândia. Ásia e voltamos por causa do coronavírus. Agora estamos em Santa Catarina e tem muito a ver com a nossa inquietação de ciclos. A gente percebeu que cada lugar que a gente fica acontece alguma coisa muito importante. E é meio snob, mas assim, a gente olha e fala, ok, já deu certo o nosso projeto, então, obrigado casa, a gente precisa de um novo ar. E tem todo o incômodo também de mudar, que é você ter que entender de novo a dinâmica do bairro, do apartamento, a cama muda, tudo isso. E tem um lembrete ao mesmo tempo, sabe, de cada lugar é único. E tem uma poesia praticamente nisso. E é uma coisa muito gostosa da gente, sabe, ter conhecido tantos lugares em um ano. A gente já viajava antes, mas agora eu posso morar em Santa Catarina, conhecer um pouco a região mesmo. Posso não sei o que, Curitiba a gente morou. E tem a ver com o nosso valor de liberdade, de ser algo muito forte. Então, até os nossos projetos têm muito a ver com isso, de precisamos nos divertir, precisamos ter liberdade. E pode parecer um pouco Leveza. mimado para quem ouve de fora. Só que isso é um valor nosso que faz todo o restante dar certo. A gente faz nosso projeto dar certo quando a gente tem essa leveza de tudo isso. E é um aprendizado constante que para nós faz todo sentido, né? Então, de novo a questão dos ciclos. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um desejo, viajar o mundo. Então eu me imaginava livre, assim, eu me imaginava pulando de galho em galho, como diria minha mãe. E corta para 2020, estou eu aqui casada com uma pessoa que também não quer criar essa raiz, sabe? Não quer ficar e assumir isso foi muito bom pra gente, porque, de novo, eu não ficava na empresa, ele também terminava ciclos, então tem muito a ver com o nosso perfil e o fato da gente já ter viajado muitas vezes antes de tomar essa decisão também colaborou para tudo isso, porque a gente foi passando por outros lugares e absorvendo outras visões e outros jeitos de levar a vida que formaram o nosso estilo de vida hoje, sabe? De, poxa, não faz sentido, por que eu tenho que ter uma casa com 2 quartos, 3 carros, Não, não quero. E tudo bem, E, se esse é o sonho de alguém, não é o meu. Então, cada vez que a gente muda, é um mergulho ainda mais pra dentro da gente e até do relacionamento, porque assim, a gente já passou por lugares maravilhosos, mas a gente também já passou por lugares que eu dormi quase com uma barata. uma, Acho que assim, a gente perrengue, aprende a perrengue ler chique em Nova perrengue York. chique, sim, mas assim, a gente aprende a sempre. Podia ter estragado a viagem, mas estragou. É tanto que hoje a gente fala rindo, sabe? Então, a nossa leveza nas coisas vem muito disso. É tanto que quando a gente estava na China, no meio do coronavírus, a minha família desesperada, a família dele desesperada, os nossos amigos desesperados, a gente preso no aeroporto, a gente quase não consegue voltar pro Brasil. E assim, a gente sorrindo, fazendo piada nos stories e contando pra galera o que estava acontecendo. Então, muito da nossa leveza, da nossa, que as pessoas falam, nossa, vocês são plenos e etc, e que a gente traz para os projetos, foi de aprender a conviver e de aprender a sempre ver leveza em todas as coisas, em todas as Uhum. casas e ter um cantinho favorito em cada casa e é isso, sabe? A gente tem muito, é um reflexo muito do nosso momento. E tem uma coisa interessante que as pessoas às vezes ouvem a nossa fala e acham que somos aquelas pessoas que viraram quase ciganos, não O sei o quê. Buda. E a gente fala, não, fica sossegado, a gente tem ambição, a gente não cozinha, por exemplo, então a gente acabou de chegar nossas 500 marmitinhas aqui, coisa assim. A gente tem ambição, a gente gosta de comer bem, coisa assim. Mas é exatamente saber onde colocar a nossa energia. Do tipo, hoje a gente não tem vontade de ter casa. Mas, cara, vamos viajar o mundo. De executiva, maravilhoso, tudo isso. Então é colocar a nossa energia onde nós entendemos que faz muito sentido para nós. É ter uma vida mais leve, mas isso não quer dizer abrir mão do que a gente quer. Então a gente quer, tipo, fazer tal coisa, a gente faz. Do tipo, Não mudar no é, meio da quarentena. A gente falou, eu quero mudar do Copan, que é muito legal morar aqui, mas eu quero morar numa casa mais, uma casa mais aberta. Mas da quarentena, só vou ter que ficar meses dentro de casa. A gente trocou de casa no meio da quarentena, a gente se deu esse Exato. luxo. Não, assim, vocês falam um negócio muito importante, né? Que assim, uma vida simples não é necessariamente uma vida
e não é abrir mão de tudo, né? Uma vida simples é certeza. simples num critério, né? Assim, o problema é que a gente fica comprando muito viés inconsciente da sociedade, Uhum. né? A coisa da varanda gourmet, né? Do não sei quantos carros na garagem, porque você tem que ter isso. Se você não tiver um golden retriever em uma casa, né? São muitos vieses inconscientes que na verdade são vieses de outras pessoas, né? Assim, e que a publicidade, né? Vamos aqui entre nós, Sim, assim, né? sim. A publicidade Claro. ajudou a construir bastante, Sim, né? muito. E tem aquela também, né? Simples pra quem? Ah, Porque quem É, olha a nossa vida, nossa, mas vocês viajam o mundo, vocês não sei o aham, quê. nossa. Sim, Só não que, é, não, assim, tem pessoas que vão olhar pra gente e falar, nossa, sua vida é de luxo. Pra gente ah, é uma vida simples no sentido de a gente carrega as coisas que fazem sentido serem carregadas pra nós. aham, uhum, Né? Mas assim, não significa que um dia, enjoei, quero comprar uma casa? Beleza, vou comprar uma casa. aham, E é que para nós a beleza tá em exatamente morar simplificar. na casa que a gente quiser, pelo tempo que a gente quiser. É aham. tipo, beleza, eu quero alugar um apartamento com uma varanda gourmet e piscina particular. Beleza, eu alugo deu 2 meses, agora eu vou morar num container. Eu moro no container. Então, isso pra Tal, gente essa sensação de liberdade, de vamos mudar, vamos, é só pegar uma mala de viagem e mudar, sabe? Não ter aquela dor de cabeça. Isso é muito gostoso. eu diria que talvez, ao invés de simples, eu diria que a gente gosta de simplificar, sabe? Do tipo, Essencialismo. nossos projetos, eles são simples, eles funcionam, tipo, entender onde você põe energia, entender o que você tem que entregar para as pessoas, o que elas esperam. Então, assim, nossos projetos são extremamente funcionais e por isso que eles dão certo, por isso que eles dão dinheiro, por isso que as pessoas gostam, porque a gente brinca muito hoje digital, vou te dar um curso, tem 1 trilhão de bônus e não sei o quê. Você fala, meu, a gente dá 2 presentes, eu não chamo nem de bônus que eu tenho vergonha. Eu dou 2 presentes, você só precisa disso. Porque eu vou colocar 20 presentes para inflar preço, para falar, olha, tudo que você vai ganhar. É simplificar. Quando a gente simplifica, as coisas dão certo mais facilmente para nós, para os outros. Então, ao invés de ter 1 trilhão de coisas para fazer, cara, a gente tem uma série de coisas. A gente acorda, vai no banheiro, medita, come, faz o shot Faço matinal, yoga. o café, pronto, tal. Existe um negócio que a vida funciona ali hoje. Talvez é o que ela falou, daqui a um ano eu precise de mais coisas. Então, assim, quanto mais simples, sabe? Menos coisas para você se preocupar, tal, que é aquilo que você falou, muitas vezes não é nem nosso. Tipo, quero comprar um cachorro agora. Eu amo cachorro, mas foi uma Aham. decisão nossa de eu vou ter cachorro para deixar com os meus pais, né? Que a gente viaja, tipo, que lindo, vem aqui, fofo, fica com os meus Aham. pais. É tipo, então é simplificar. Não, perfeito. E é muito reconfortante ouvir isso, né? É muito reconfortante também pensar que vocês estão escalando esse pensamento por aí. Uma coisa que eu queria perguntar para Claro. vocês é o seguinte: na verdade, eu queria comentar baseado no outro vídeo que surgiu aqui, da Vânia Bueno. Ela deu uma definição que eu amei. Ela disse que carreira é transição. Ela acha que não é necessariamente transição de carreira, mas carreira é transição. E a outra coisa que ela reforçou muito é a questão do deslocamento. E o deslocamento eu vi aparecer várias vezes aqui na nossa conversa. Tanto quando vocês colocam, né, a questão de viajar, né? E, putz, eu tô ali, é um lugar novo, é desconfortável. Esse deslocamento acho que acaba formando muito a gente. E talvez o deslocamento que vocês, né? Eu adorei que vocês falaram que vocês viram a câmera para a pessoa, né? É uma forma legal de deslocamento, assim. Eu queria aproveitar e perguntar assim, o que vocês acham hoje, né, onde está todo mundo preso em casa, né, e as pessoas, estamos gravando esse vídeo aqui no meio da pandemia, tá, minha gente, para quem está assistindo, mas o que vocês enxergam hoje, né, que as pessoas muitas vão perder o emprego e muitas vão olhar por estarem mais confinadas, digamos assim, vão parar e pensar, putz, eu estou fazendo uma coisa no meu trabalho que eu não gostaria de estar fazendo, ou, cara, talvez essa pandemia me ajude a repensar a minha vida. Que dicas vocês dão para quem, dentro de casa, pode usar técnicas, sei lá, de autoconhecimento, além de conversar com vocês, né, que pode ser uma alternativa também, o que vocês falariam para essas pessoas? Posso. Isso pra mim é muito simples. Ouça o incômodo. Cara, Ah, o incômodo é foda. O incômodo é aquela coisa que você tá deitado na cama.
Você pode estar com um sorriso no rosto, mas você sabe que tá uma maldita voz falando, eu tenho que acordar de novo para ir para aquela bosta daquele trabalho, ou ter que acordar, abrir o notebook e trabalhar, mesmo que seja remoto, para essa merda dessa empresa. A gente tem muitos incômodos. O problema é, a gente fica, sabe, jogando sempre embaixo do tapete, só que o tapete vai subindo. E aí, alguma hora você vai ter que ir para terapia, pro psiquiatra, pro psicólogo, à força. Eu acho que isso é o pior, sabe? De você ir à força, não porque foi uma decisão sua. Então, assim, eu acredito que qualquer coisa que a gente fale é superficial no sentido de, tipo, faça mais cursos. Nossa, cara, é sempre tapando, sabe, a ferida, tipo, de uma forma ou motivacional, ou simplista, ou simplificada. E uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer é ouvir o incômodo. É que nem um dia de dor de cabeça, beleza, um saquinho e tal. 2 dias de dor de cabeça, beleza, você toma o remédio. 3 dias de dor de cabeça direto, já é algo. Então, assim, o incômodo pra mim é você deita, você senta, você conversa com as pessoas e tem voz, e a gente tenta não ouvir. E a realidade é, sua vida vai ser uma merda. Você não vai conseguir fazer as coisas que você quer porque alguma coisa está te incomodando e você está indo contra um valor seu, sabe? Eu falo, quando eu sou incoerente, o meu estômago ataca. Eu tenho vontade de vomitar. Quantas vezes eu já fiz live e falo uma super frase bonita, sabe? Aquela frase que o pessoal, nossa, que incrível. Eu começo a sentir meu estômago. E eu paro, conforme eu tô falando, o que eu falei? Tá, eu não aplico isso. Eu falei uma frase linda, mas eu não aplico. Sabe? Então, assim, quando você ouvir isso, eu acho que aí começa a surgir a mudança de alguma forma, porque o restante acabaria sempre chovendo no molhado. A gente vai lá, faça curso, tente mais coisa. Mas a pessoa não vai, ela já sabe que tem que fazer isso, tipo. E já que você perguntou uma parte prática, né? O que a gente faz aqui todo dia, porque assim, uma coisa é, não adianta o seu corpo gritar se você não ouve. Então você precisa ter um tempo para se ouvir. O seu corpo vai gritar, dor de cabeça já é um sinal, dor nas costas é um sinal, é tudo somatização de algo emocional que você não está prestando atenção. Então, para você se ouvir, você precisa abaixar as vozes, abaixar o volume dos ruídos que estão do lado de fora. Você precisa começar a aprender a ter um tempo para você. Então, aqui a gente faz meditação e faz escrita livre para isso, para se ouvir, para entender quais são os incômodos, para poder ter um tempo em silêncio, porque a gente está o tempo inteiro ouvindo coisa, ouvindo todo mundo, ouvindo podcast, ouvindo vídeo, mais um curso, mais um livro, e a gente só aumenta os ruídos de fora e as dores do corpo vão aumentando ao mesmo tempo e a gente fala, nossa, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que o seu corpo está gritando. Então, ter esse momento para você, nem que seja para ficar 10 minutos em silêncio. Tem pessoas que isso é insuportável. 10 minutos em silêncio, você tá maluca? Não consigo. Eu amo ficar em silêncio, amo. Inclusive eu tô com todos os podcasts atrasados, assim, porque eu parei de ouvir coisas enquanto eu tô fazendo outras coisas. Porque eu amo ficar em silêncio. Então, tá doendo uma coisa, já é um sinal. Começa a ter um tempo para você, pratica escrita livre, que é simplesmente despejar tudo que você tá pensando, tudo que você tá sentindo no papel. Faz meditação e procura ajuda. Vai para o psicólogo, quem tem condições, mesmo quem não tenha, tem lugares que você consegue passar, exato, ou por um valor muito mais abaixo, do tipo, vou passar com quem está se formando na faculdade, ou pelo SUS, mas procura ajuda, porque se tem uma coisa que a gente entendeu primeiro, você não precisa passar por tudo isso sozinho. Segundo, mesmo que você já tenha um contato com o autoconhecimento, é um processo contínuo e é muito mais fácil quando alguém de fora te ajuda a direcionar o seu olhar para coisas que você não tá vendo. Então, procura ajuda. Perfeito. Não, gente, dicas valiosíssimas. A questão da escrita livre é uma coisa legal que nunca apareceu por aqui. Vocês praticam, vocês falam que praticam todos os dias, é isso? Sim. Que legal, cara. Todo dia. Todo dia por pelo menos 10 minutos. Por aí, depende do dia. Tem manhã que eu tô afim, eu escrevo por uns 20 minutos. Tem manhã que vai só uns 10. Mas todo dia a gente escreve. E para quem não sabe o que é, basicamente pega um caderno, de preferência só para isso,
e começa a escrever o que vier à mente. E tem dia que não vai vir nada à mente, escreve, não tem nada na minha cabeça, nossa, hoje o dia tá bonito, e de repente vai vir. Parece discussão, do nada, eu queria falar um Mas negócio eu aqui. acho engraçado. Aí, de repente, você vai começar a escrever e a ideia é mexer até com o seu crítico interno, mexe com criatividade, tudo isso. Sim. Então é uma coisa bem legal. Gente, só precisa de uma caneta e de um caderno. E não faça no computador, porque tem uma questão até de dispersar muito fácil. E tem essa questão de até escrever mesmo. Isso é uma metodologia que a Julie Cameron, e que ensina uns 20 anos para criativos, coisas assim. E ajuda muito para autoconhecimento, para você tirar um pouco da energia de manhã, das vozes logo de cara. E é um momento com você mesmo. É muito gostoso quando isso vira um hábito, sabe? A gente fala que um dos nossos valores inegociáveis é o nosso ritual matinal. Então, acordar, ficar quieta, ficar em silêncio, tomar um bom café, escrever, meditar. Não importa onde a gente esteja, em qualquer casa, em qualquer lugar do mundo, a gente sempre faz isso, porque, sei lá, fica estranho quando a gente acorda e vai direto trabalhar, sabe? Assim, parece que a gente está no piloto automático. Gente, incrível essa dica, amei. Não pratico, apesar de escrever muito, com método assim, vou tentar adotar, porque eu acho que pode ser uma coisa bem como vocês falaram, assim, né? Tanto para você se autoconhecer, quanto para você ser mais criativo. Pessoal, eu queria muito, muito, muito que vocês deixassem um recado para quem está assistindo o canal do TIP, para quem quiser conhecer o trabalho que vocês estão fazendo. Onde é que vocês estão por aí, nessa internatona? Agora, YouTube, Os Formágios, agora no Instagram Os Formágios. Também podcast vai voltar. Só jogar Os Formágios no Google que você vai achar tudo nosso. Obrigado pelo carinho. Para quem assistiu até agora, obrigado também pelo carinho. Basicamente hoje nós vivemos num mundo extremamente abundante de informação, de coisas, é incrível. Não falta nada pra gente, sabe? De você pensar em informação e tal. E o que eu acho que falta é exatamente esse olhar pra dentro, porque senão todo mundo vai saber o que você tem que fazer, menos o que você mesmo não sabe o que você precisa fazer. Então, assim, pra mim é muito claro que não importa, e isso, inclusive, às vezes chega mentorado, chega aluno e a gente fala, nossa, maravilhoso, vai pra terapia, depois você passa com a gente. Porque muitas vezes não é mais uma metodologia, não é não sei o que, tipo, cuida de você primeiro, vai. É isso. Pra mim, um complemento disso que é atenção pra não viver o sonho dos outros. Não tem nada mais leve do que você tá bem com você. Então, a nossa vida, ela quebra muitos paradigmas, inclusive com a família. No dia que a gente falou, tô dando a chave do apartamento, a minha mãe me ligou quase, você tá louca? Tipo, mas é minha vida. Então, quando a gente consegue se desprender do que os outros vão pensar e se apega à única coisa que importa no fim de tudo, que sou eu, a minha sanidade mental e, no caso, o nosso casamento, então um alinhamento entre os dois, a vida se torna muito mais leve, porque você não carrega as coisas mal resolvidas dos outros, sabe? A gente fala, eu já tenho os meus próprios problemas para carregar, fica você com os seus aí, ó. Eu tô de boa aqui com os meus. Então, é isso. Viva, assim, cuidado para não viver e não tentar se encaixar numa vida que não é a sua. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por essa conversa. Adorei retomar aqui esse papo gravado, né? Assim, mas acho que, putz, aprendi muito com vocês. Queria convidar vocês que estão assistindo para tanto seguir os Formágios, como para assinar o canal aqui do TIP, deixar seu joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas e vão lá nos Formágios, porque tem outros conteúdos super legais. Assisto, adoro. Então, é isso. muito obrigada, tamo junto e parabéns por essa história tão legal e inspiradora. Obrigada pelo convite, adorei.